Bom, pessoal, acho que esse vai ser o nosso último vídeo, ok? Eu vou falar um pouquinho de probabilidade, mas eu vou focar mesmo em testes diagnósticos, que vai ser o conteúdo de probabilidade da prova, tá? Que eu acho que para vocês da biologia e da biomedicina é mais importante, tá certo? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, algum outro conteúdo que vocês queiram que eu aborde um pouco melhor, tá? Porque eu tô tentando focar aqui mais no conteúdo da prova mesmo. Mas se vocês tiverem alguma outra sugestão, vocês podem me enviar lá pelo Facebook que eu preparo para vocês, ok? Sem problema algum, ainda temos um tempinho antes da prova. Bom, então vou falar um pouquinho de probabilidade. A probabilidade, vamos mudar de cor, né? Pra ficar mais bonitinho. Vou usar um rosinha, sei lá, magenta, não sei que cor é essa. Probabilidade. Probabilidade. Então, na probabilidade, como eu falei pra vocês, na estatística a gente não vai trabalhar nada com certeza plena, absoluta, não tem isso. A gente vai estar sempre trabalhando com uma probabilidade, com um nível de confiança, né? Ou com uma probabilidade de erro, ok? Então, saber probabilidade é importante para a gente entender todo o resto da estatística. Basicamente, a probabilidade que a gente trabalha é a probabilidade clássica, né? Em que a gente calcula essa probabilidade olhando, né? Então, a probabilidade, por exemplo, de um evento A seria o número de casos favoráveis em relação ao número de casos possíveis. Ah, mas o que é isso? Favoráveis, possíveis. Então, se a gente tem uma caixa, com 5 bolas roxas e 3 bolas laranjinhas, e eu quero saber qual a probabilidade de retirar bola laranja, ou seja, retirar bola laranja é o meu evento, ok? Então, retirar bola laranja. Qual é a probabilidade? Eu vou simplesmente olhar o número de casos favoráveis. Então, se eu quero bola laranja, eu só tenho 3 bolas laranjas. Então, eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho, né, 3 valores favoráveis ao meu evento. Mas qual o número de possibilidades, né? Então, quantas opções ali eu tenho, quantas bolinhas eu tenho para retirar? Eu tenho 8 bolinhas. Então, a minha probabilidade vai ser de 3/8, ok? Lembrando que se eu quero a probabilidade de retirar bola roxa, como retirar bola roxa neste caso é evento complementar, eu nem precisaria saber quantas bolas roxas eu tenho, porque basta subtrair 3/8 de 1. Então, teria 1 menos 3/8 igual a 5/8, ok? Em alguns casos, né, a gente está trabalhando com uma probabilidade chamada de probabilidade condicional. Probabilidade condicional. Então, o que vem a ser a probabilidade condicional? É quando eu tenho, né, um evento condicionando a minha probabilidade final. Então, vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu tenho um grupo de alunos, tá? Então, vamos colocar aqui, eu tenho alunos
da biologia e alunos da biomedicina. Certo? Dentre os alunos da biologia, eu sei que esses dois participam do time azul e esses dois participam do time laranja. Enquanto que na biomedicina, esse primeiro aluno participa do time azul e os outros dois participam do time laranja. Então, aqui agora eu tô trabalhando com duas variáveis, se a gente pensar, né? Curso e time. Então, eu tenho o curso Biologia ou Biomedicina e eu tenho o time azul ou laranja. Então, imagine que eu faça a seguinte pergunta: qual a probabilidade de retirar um aluno da biologia, né? De sortear um aluno da biologia? Então, eu vou olhar o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Bom, possibilidades eu tenho o quê? 7 alunos. Sendo 4 da biologia, então essa minha probabilidade é de 4 sobre 7, ok? Mas e se eu falar para vocês o seguinte: dado que eu retirei um aluno do time laranja, e aí a gente vai trabalhar com aquele símbolo, lembra? De dado que. Então, dado que eu tirei um aluno, eu sorteei um aluno do time laranja, qual a probabilidade dele ser da biologia? Bom, então agora o meu denominador, ele está condicionado pelo quê? Pelo meu primeiro evento. Então, dado que eu tirei um aluno do time laranja, quantas são as possibilidades de alunos do time laranja? 4, certo? Mas dentre, aqueles do time laranja, quantos são da biologia? 2. Então, essa minha probabilidade é de 2/4, que é igual a meio, que é igual a 50%, né? 0,5. Então, a probabilidade condicional, ela trabalha com isso, com essa ideia de um evento condicionante, ok? Só que, além da probabilidade condicional, né, evoluindo um pouco mais, a gente tem o teorema de Bayes. O teorema de Bayes ele é estabelecido da seguinte forma: qual a probabilidade de ocorrer o evento A dado B, ok? Então é isso que ele quer uma probabilidade de um evento condicional. Mas eu consigo calcular essa probabilidade se eu tiver a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Essa é a ideia do teorema de Bayes. Nessa prova eu não vou cobrar teorema de Bayes, mas a gente pode resolver os problemas de teste diagnóstico com o teorema de Bayes, ok? Então, nesse caso, eu vou falar um pouquinho de testes diagnósticos, tá? Sem ter que usar o teorema de Bayes. Fui ver se tinha alguma coisa aqui, mas que eu pudesse, tipo, ter um ponteiro, né? Mas não tem. Então, vamos com o que a gente tem mesmo. Tá, então vamos focar em testes diagnósticos. Testes diagnósticos, a primeira coisa que a gente precisa saber, importantíssima,
é montar a nossa matriz de confusão. O que é isso, matriz de confusão? A matriz de confusão nada mais é do que todas as combinações que a gente pode ter ao realizar um teste diagnóstico. Então, vamos imaginar, né, que eu realizei um teste e ele tem como possibilidade ser ou positivo ou negativo. Mas eu sei, né, eu tenho a informação de quem é realmente doente e quem realmente não tem a doença. Então, com a matriz de confusão, eu vou realizar uma avaliação desse meu teste para ver medidas como sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo e acurácia, ok? Então, se eu tenho a situação em que o meu teste deu positivo, o meu teste deu positivo e a pessoa tem a doença, então a gente chama de verdadeiro positivo, ok? Por quê? Porque a pessoa tem a doença e o teste acertou. Eu tenho outra configuração em que o teste acerta, né? Ele fala que a pessoa não tem a doença, ou seja, o teste é negativo e a pessoa não tem a doença. Então, eu tenho os verdadeiros negativos, ok? Mas o meu teste ele também pode errar. Como? Ele pode falar que a pessoa tem a doença, ou seja, o teste foi positivo, mas a pessoa não tem. Então, a gente chama de falso positivo. Agora, o teste pode dar negativo quando a pessoa tem a doença. Então, eu tenho um falso negativo. Então, conhecendo essas medidas, a gente consegue calcular todas as medidas de desempenho de um teste diagnóstico, ok? Então, a primeira medida importante que a gente consegue obter da nossa matriz de confusão é a prevalência. Então, a prevalência é o quê? A prevalência é a probabilidade pré-teste. É a probabilidade de ter a doença antes de realizar um teste diagnóstico. Então, é basicamente, dentre aquele meu total, certo? Qual é a minha probabilidade de estar doente? Então, se a gente observar, o que eu tenho? O total vai ser dado pelo VP mais VN mais FP mais FN, certo? E a probabilidade, né, o valor, ou melhor dizendo, o número de pessoas realmente doentes vai ser o quê? VP mais FN. FN, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho no numerador o número de doentes e no denominador o número total de pessoas que eu estou aqui representando na minha tabela, ok? Bom, então a prevalência é isso, né? A proporção de doentes em relação ao total. Outra medida que a gente pode calcular em relação à matriz de confusão, na verdade, duas medidas, são medidas que vão dar uma ideia do desempenho do teste. Então, são medidas próprias do teste, que é a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade, ela é dada pela proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de doentes. Então, eu tenho no numerador os verdadeiros positivos e no denominador os verdadeiros positivos
mais os falsos negativos, ok? Então, testes muito sensíveis, ou seja, aqueles que apresentam uma alta sensibilidade, vão possuir poucos falsos negativos, vão informar poucos falsos negativos, ou seja, vão falar que a pessoa não tem a doença, sendo que ela tem, ok? Então, eles vão errar pouco em relação a isso, em relação aos falsos negativos. Então, testes sensíveis, eles são muito utilizados na etapa de triagem, porque nessa etapa a gente quer pegar o maior número possível de positivos. Então, eles não estão se preocupando muito com a quantidade de falsos positivos, ou seja, de quantos o teste vai falar que é positivo, sendo que não tem a doença, tá? Então, testes altamente sensíveis são muito utilizados na etapa de triagem. Agora, quando eu quero já confirmar uma doença, eu já utilizo testes mais específicos, tá? E o que é especificidade? É a proporção de verdadeiros negativos em relação ao total de não doentes. Então, verdadeiros negativos mais falsos positivos. Então, quando eu tenho um teste altamente específico, eu vou ter poucos falsos positivos. Então, o que está acontecendo? Eu não estou falando, né? O teste não está falando que aquela pessoa, ela tem determinada doença quando ela não tem, tá? Então, a especificidade, ela é boa para confirmar. São testes com características de confirmação. Duas medidas que a gente também pode calcular em cima da nossa matriz de confusão são, né, os valores preditivos positivo e negativo, que eu vou colocar aqui como VPP e VPN, ok? Só que eu só posso calcular o VPP e o VPN se eu estiver representando a minha prevalência na matriz de confusão. Então, se o meu enunciado informa uma prevalência e eu quero utilizar a matriz de confusão, eu preciso transpor essa informação de prevalência para a minha matriz de confusão. Ou seja, eu preciso representar essa prevalência na matriz de confusão. Então, se eu tenho isso representado, eu posso calcular o valor preditivo positivo e negativo. O valor preditivo positivo também é chamado de probabilidade pós-teste, tá? O que seria essa probabilidade pós-teste? Antes da gente fazer um teste, a gente tem uma probabilidade de ter a doença, que é a prevalência, probabilidade pré-teste. Depois que eu realizo o teste, caso ele me informe, né, um valor positivo, o teste deu positivo, qual é agora a minha probabilidade de ter essa doença? Então, por ter essa característica, o VPP ele é dado pela proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de teste positivo. Então, é VP mais FP, ok? Então, se eu tenho um alto valor preditivo positivo, é porque eu tenho poucos falsos positivos, certo? Agora, o VPN, que é o preditivo negativo, já é a probabilidade, né, a proporção de verdadeiros negativos em relação ao total de testes negativos. Então, VN mais FN, ok? Então, se eu tenho um alto VPN, eu tenho poucos falsos negativos, certo? Ok, gente? E por fim, a medida de acurácia. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas a acurácia de um teste, ela é dada pelo número de acertos em relação ao total. Então, quais são os acertos? Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos. Qual é o total? Todas as 4 combinações. Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, mais falsos positivos, mais falsos negativos. Ok? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá tendo uma obra aqui, então
tá com barulho de fundo, tá? Espero que esteja dando para ouvir o que eu tô falando. Mas basicamente é isso de testes diagnósticos. Então, se eu consigo transformar toda a informação do meu enunciado para a minha matriz de confusão, eu consigo calcular todas essas medidas. Lembrando que medidas do teste são a sensibilidade e a especificidade, também a acurácia, enquanto que medidas, né, que vão trazer essa ideia de probabilidade pós-teste é o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, ok? Então, com relação à probabilidade, testes diagnósticos é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem, tá bom?